Uma das linhas evolutivas mais conhecidas na série Pokémon, Eevee e suas Evolutions, detém o título de mais evoluções em uma linha de Pokémon até hoje. Aparecendo pela primeira vez nos jogos de canto com suas 3 evoluções clássicas, não é difícil entender por que este Pokémon do tipo normal ocupa um lugar no coração de tantos jogadores. Apesar disso, enquanto cada uma de suas evoluções pode ser tão forte quanto a outra no departamento de estatísticas. Eles variam muito em usabilidade, tanto em jogabilidade competitiva quanto regular. Qual desses animais de elementos diversos sai por cima e qual deles vai embora com o rabo entre as pernas? Eu sou o Caio do Pokébench, e isso é Evolutions, do fraco ao poderoso. Antes de começarmos, devemos definir os critérios usados para classificar cada uma das Evolutions. Embora cada um tenha seus próprios nichos e pontos fortes únicos, estaremos focando na usabilidade geral em uma equipe de jogo e em Pokémon competitivo, analisando as estatísticas, habilidades e conjuntos de movimentos que esses Pokémon obtêm. Então, mesmo que sua Evolution favorita não esteja entre as mais altas, isso não significa que não gostamos dela. Também estaremos cobrindo o desempenho do Pokémon em geral para evitar viés, especialmente porque alguns só tiveram algumas gerações, enquanto outros estão por aí desde o início. Qualquer empate entre as evoluções será decidido com base na viabilidade atual no momento dos jogos de Galar. Uma última coisa a considerar, as experiências de todos são diferentes e essas são apenas as nossas experiências usando as evoluções, tanto em um ambiente de teste controlado quanto em jogos de história e competitivos. Com essas regras esclarecidas, vamos começar. Como de costume, começaremos com o mais fraco e iremos até o mais poderoso. E começando do fim do espectro está o Pokémon da Neve Fresca, Glaceon. Embora seu conjunto de movimentos possa não ser o mais diversificado, o que ele tem é um sólido ataque especial de 130 e defesa de 110. No entanto, ele não pode fazer uso do melhor de seu arsenal devido ao seu péssimo tipo de gelo, resistente apenas a si mesmo e tendo uma infinidade de fraquezas comuns como fogo e luta. Apropriadamente está em último lugar. Ironicamente, também é a última Evolution possível de obter em uma jogada na maioria dos casos, exigindo que você obtenha a Pedra Gelada em todos os jogos, exceto nos jogos de Galar, onde você pode usar uma Pedra de Gelo em vez disso, o que já é um grande obstáculo. A colocação pode variar, desde tão cedo quanto no caminho para o 7º ginásio nos jogos de Sinnoh, até ter que vencer o jogo em Black and White 2 para conseguir um. Combine isso com o fato de geralmente ser irritante de conseguir, seja por estar fora do caminho ou exigir conhecimento adicional sobre quais movimentos são necessários, e isso significa que o jogador geralmente tem que sair do seu caminho para salvar seu EV até mais tarde. Ainda pior para ele é a única evolução sensível ao tempo no caso da Show Cave no remix de Hoenn. Quando você consegue pegar um, provavelmente ele já terá aprendido a maioria ou todos os movimentos, e o jogador precisará pegar um novo para subir de nível e evoluir se não quiser usar o lembrete de movimento. Portanto, a maneira mais rápida de obter um é trocar por um, ou enviar um EV para um amigo para que ele evolua e seja enviado de volta. Seu conjunto de movimentos, embora tenha algumas opções sólidas como Bola das Sombras, Raio de Gelo e Casaco Espelho, se você quiser fazer algumas manobras de foco, depende principalmente de movimentos que compartilha com muitos de seus companheiros evolutivos, ou aqueles que recebe para estabilidade. Dito isto, isso não se compara ao seu terrível ataque base de 60, forçando-o efetivamente a ser um atacante especial. E é tão terrível a velocidade base de 65 que resulta na necessidade de um cachecol de escolha para qualquer chance de superar um oponente que não seja inatamente lento como o Steelix. Completando este sundae de sorvete de decepção está a falta de grandes habilidades que estão ambas ligadas ao clima. Embora ambos se encaixem muito bem, admitidamente Snowcloak requer que Glaceon esteja em granizo, exigindo que ele tenha um movimento de mesmo nome ou um parceiro com Snow Warning para ser utilizável. Sua outra habilidade, Ice Body, restaura seus pontos de vida no granizo, mas novamente você precisa ter granizo ativo para que ela tenha algum efeito, mas quando tem, a cada turno ela restaura um 16º de seu pontos de vida máximo. A grande vantagem disso é que em equipes de granizo e em uma equipe monótipo de gelo, Glaceon pode ser um ótimo contra-ataque para atacantes especiais e pode eliminar adversários enfraquecidos com Ice Shard, um movimento que combina com suas capacidades de congelamento rápido e atirar seu pelo nos inimigos. Desculpe, Glaceon. Embora você possa ter o design mais elegante de todas as evoluções de Eevee, você não recebe estrelas no departamento de batalha. Talvez seja melhor você se ater a criar neve em resorts de esqui, onde será muito mais apreciado. Nossa segunda evolução mais fraca tem que ser o Pokémon de chamas, Flareon. Mesmo que seu corpo possa aquecer até 1700 graus Fahrenheit e ele possa disparar chamas de aproximadamente 3000. Muitas de suas opções de golpe vêm na forma de ataques especiais.
Isso não seria tão terrível para ele se seu ataque e ataque especial fossem trocados. Com um enorme ataque de 130 em comparação com seu ataque especial de 95, Flareon teoricamente deveria acertar bastante forte, certo? Errado, mais ou menos. Pause este vídeo e tente adivinhar qual é o movimento físico mais forte com 100% de precisão base e sem efeitos secundários negativos para o Flareon. Bem, aqui está a sua resposta. A partir da 8ª geração, assim como na 4ª geração, o Flareon não recebe nenhum movimento físico que tenha 100% de precisão sem algum tipo de desvantagem. Para piorar a situação, no jogo onde o ataque de chamas está disponível, esse é o melhor movimento que o Flareon tem com os critérios mencionados, e isso só é obtido através do máquina técnica para isso. O melhor movimento que o Flareon recebe na geração A, e de forma semelhante na geração 4, sem o recuo do Flare Blitz, é o Fire Fang, que tem apenas 65 de poder antes do stab e 95 de precisão. Ainda pior, se você está jogando nas 3 primeiras gerações, todos os movimentos de fogo eram especiais por padrão, tornando mais difícil de usar, então sua média geral não é tão boa. Trocadilho intencional. O que eu coloco acima do Glaceon são duas coisas, tipo e habilidades. Enquanto Glaceon sofria com ambos, Flareon tem o segundo tipo mais defensivo do jogo, e nos jogos originais de vermelho, azul e amarelo. Embora mantenha algumas de suas fraquezas comuns, desta vez sendo para a terra e água como as duas principais, sua melhor resistência compensa isso. Além disso, sua habilidade principal, Flash Fire, significa que ele tem imunidade ao fogo. O mesmo não pode ser dito sobre sua habilidade oculta, Guts. Normalmente, Guts seria ótimo, pois você poderia simplesmente queimar o Pokémon, ou nos jogos onde Guts não anulava a queda de ataque Toxic Orb. O problema é que não existem gerações onde isso acontece. Embora as habilidades ocultas tenham estreado na 5ª geração, na forma de habilidades do mundo dos sonhos, os tipos de fogo nunca puderam ser queimados enquanto Guts estava por perto. Isso significa que a única maneira de ativar a habilidade de forma confiável é segurando uma orbe tóxica e se envenenando gravemente, o que significa que você estará em um cronômetro de queima rápida. Caso contrário, você tem que ser paralisado, como por onda de trovão, ou na Gen 5, e acima, você tem que usar Soak e queimá-lo enquanto Flareon é um tipo de água. Outra falha que possui, semelhante ao Glaceon, é a sua terrível velocidade base de 65. Isso significa que, a menos que esteja com Scarf, Flareon geralmente será o segundo a agir, embora isso seja compensado no ranking pelo fato de Flareon ser obtido tão cedo quanto as Pedras de Fogo e um Eevee estão disponíveis. Outro aspecto positivo é que à medida que as gerações passam, embora lhe faltem opções de golpes estáveis fisicamente, ele tem acesso a ótimos movimentos de cobertura. Exemplos incluem Body Slam, Priority e Quick Attack para ignorar sua velocidade quando precisa finalizar, ou a partir da Gen 8, Super Power. Embora atualmente não possamos classificar Flareon melhor, se ele tiver uma chance em Hidden Ability ou melhores opções de golpes estáveis, poderíamos nos ver colocando o mais alto na lista. Em terceiro lugar, a partir do final, temos Leafeon. Enquanto Glaceon pode ser capaz de atacar com força, mas é medíocre em outros aspectos e Flareon tem que depender mais de movimentos de cobertura, Leafeon cobre ambos esses aspectos. Com um sólido ataque de 110, defesa de 130 e velocidade de 95, além de imunidade a sementes parasitas, movimentos de pó e movimentos de esporos devido ao seu tipo de grama, Leafeon pode servir como uma troca para contra-atacar esses. No entanto, o tipo de grama já está entre um dos piores tipos, com fraquezas comuns em veneno e fogo, e está empatado com o tipo inseto pelo maior número de tipos que resistem a ele. Onde Leafeon tende a brilhar mais é nas equipes Sol, mas isso também serve como uma espada de 2 gumes para ele. Por um lado, a guarda de folha é altamente situacional, e enquanto a clorofila aumenta sua velocidade para o dobro no Sol, ela requer que o Sol esteja brilhando, como em um dia ensolarado ou durante uma seca. Para piorar a situação, o Sol aumenta os movimentos do tipo fogo, aos quais ele é fraco, enquanto faz com que uma de suas resistências atinja mais fraco, uma troca ruim, quando seu movimento mais forte, lâmina solar, requer um turno para carregar se não estiver ensolarado. Com a defesa especial relativamente fraca de Leafeon, apenas uma base de 65 e fraquezas que fazem atacantes especiais competentes, isso significa que Leafeon precisa ou ser mais rápido ou ter uma maneira de resistir a um golpe se não conseguir encontrar um knockout. O outro motivo pelo qual ele é melhor do que nossos 2 slots anteriores tem que ser o quão facilmente você pode evoluí-lo. Embora não seja tão fácil quanto simplesmente colocar uma Firestone nele como Flareon, excluindo Johto e Galar, a Moss Rock está sempre em algum lugar no primeiro terço do jogo, variando logo após o primeiro ginásio até o caminho para o terceiro, quarto, ou seu equivalente. Além disso, ao contrário da Ice Rock, ela costuma estar em áreas bastante abertas, então é fácil para o jogador chegar na maioria das vezes. Dito isso, nos jogos onde não há Moss Rock, é necessário uma troca ou um método diferente, como Leafstone em Sword and Shield. Com os remakes da Gen 2, no entanto, você está sem sorte, visto que não há nenhum.
Se você quer jogar Heart Gold ou Soul Silver com Leafeon, é melhor esperar que um amigo tenha um que você possa pegar emprestado, ou transferir um para você de outro jogo. Em quinto lugar está a evolução mais recente, o Pokémon entrelaçado, Sylveon. Embora originalmente pudesse ser obtido ao subir de nível com um movimento do tipo Fada enquanto tinha 2 corações de afeto, na 8ª geração isso foi alterado para Alta Amizade. A mais cedo que pode evoluir é usando uma máquina técnica para isso nos jogos de Galar, passando um movimento de Ovo, Charm, ou ensinando um movimento Fada ao Eevee e Legends Arceus, todos os quais podem acontecer já no nível 2. Caso contrário, o mais cedo que um Eevee pode evoluir para um Sylveon é depois que ele aprende Baby Doll Eyes logo no início. Isso varia de nível de 9 a 15, dependendo do jogo, dando-lhe um dos métodos mais únicos de evolução, ao lado de outros como Malamar ou Alcremie. Descrito em contos de fadas como capaz de derrotar terríveis dragões, não é surpresa que essa Eevee-Elution se concentre no lado especial com um impressionante ataque especial de 110 e defesa especial de 130. Suas habilidades, Encanto Fofo e Pixelizar, também são bastante úteis. A partir de Pokémon Esmeralda e além, Encanto Fofo pode ser usado fora da batalha enquanto Sylveon é o Pokémon líder, para aumentar as chances de encontrar um Pokémon de gênero oposto quando viável para uma chance de 2/3. Para torná-lo mais doce, até funciona enquanto Sylveon está desmaiado. As únicas exceções a isso são Pokémon sem gênero ou de sexo único, Pokémon de surto em massa e Pokémon de grutas ocultas. Pixelate, por outro lado, funciona de maneira semelhante a outras 8 habilidades, transformando movimentos normais em Fada e aumentando-os em mais 1 ponto 2 vezes o poder antes de adicionar Stab. O que impede este Pokémon de cor algodão doce de se posicionar mais alto é que ele é horrivelmente lento, com uma velocidade base de 60, mais lento do que todas as outras Eevee-Lutions e a maioria dos outros Pokémon. Para piorar, existem simplesmente melhores tipos de Fada para usar em uma jogada ou em jogo competitivo com habilidades mais consistentes. Claro, Fada pode ser debatido como o melhor tipo no momento, mas o que te impede de usar um Mega Gardevoir se você quer um tipo Fada rápido com Pixelate ou de usar Slurpuff com Unburden e Citrus Berry? Em um jogo onde a velocidade dita a ordem de ação, ser lento e frágil em uma defesa pode ser uma sentença de morte. Logo fora do nosso top 3 está Umbreon, o Pokémon da Luz da Lua. Ser um tipo escuro com imunidade ao Prankster nos jogos de Alola e posteriores é uma grande vantagem de uso, ajudando-o a evitar movimentos como Prankster, Toxic e Thunder Wave de usuários de suporte e screen, como Klefki e Grimmsnarl. Seu pontos de vida é um sólido 95 e suas defesas são 110 e 130, respectivamente. Isso permite que o Pokémon permaneça robusto e, mesmo quando está com status, Synchronize permite que ele dê ao seu oponente o mesmo status, desde que eles não sejam imunes a ele. Essa habilidade também permite ao usuário, se colocado no primeiro slot, ter 50% de chance de copiar sua natureza para um Pokémon selvagem. Embora isso não seja tão importante em uma jogada regular, as naturezas são uma parte importante do cenário competitivo, concedendo um sólido aumento de 10% em uma estatística ao custo de 10% de outra. Ele também tem acesso a uma grande variedade de movimentos de configuração, restauração e interrupção, como Batch and Pass para estatísticas, Wish e Protect para uma cura garantida, ou Scouting, Toxic, Yawn e Thunder Wave para assediar o oponente, e Taunt e Torment para confundir Pokémon que querem configurar estatísticas ou perigos de entrada. A única coisa que impede o Umbreon de trocar de lugar com nossa escolha número 3 é o nosso critério. O fato de ele não ter mais acesso ao Toxic sem ser transferido de um jogo passado é um grande prejuízo, e algo que nos surpreende, especialmente com suas entradas na Pokédex referenciando seu suor venenoso. Até mesmo um punhado de tipos não venenosos são capazes de aprendê-lo, como a linha Blossom, por exemplo. Seu método de evolução também exige que o jogador jogue à noite ou mude o horário do seu dispositivo, enquanto o nivela com alta felicidade. A menos que você seja um notívago ou trabalhe mais tarde no dia, pode ser mais difícil de obter do que o Espeon. Levando nossa medalha de bronze está o Pokémon Jato de Bolhas, Vaporeon. Embora este clássico Pokémon da Game One seja lento, ele compensa isso com incríveis 130 de pontos de vida, 110 de ataque especial base e 95 de defesa especial base, sendo um incrível tanque especial. Além de seus movimentos usuais de Eevee-Lution e movimentos típicos de água, como um tipo de água, ele adquire a habilidade de usar movimentos de gelo como Raio de Gelo e Nevasca. Isso permite que ele atinja uma de suas fraquezas, a grama, e tipos comuns como normal e voador de maneira super eficaz. Ele até aprende um movimento de gelo e raio da aurora ao subir de nível. Além disso, ele pode neutralizar estatísticas ganhas pelos oponentes com neblina, aumentar rapidamente sua própria defesa com armadura ácida e se sustentar com anel d'água.
Suas duas habilidades também são ótimas. Enquanto hidratação, a pior escolha entre as duas, requer chuva para ser eficaz, ela pode combinar bem com descanso para obter uma cura completa e remoção do status no final de um turno. Isso também permite que ele se encaixe bem em equipes de chuva e equipes monotipo de água. A absorção de água proporciona uma imunidade ao seu próprio tipo e oferece sinergia em batalhas duplas, onde um Pokémon pode usar um movimento como Surf para curar Vaporeon em 25% de seus pontos de vida enquanto danifica o Pokémon do oponente. A absorção de água também permite que ele troque de forma segura para movimentos como escaldar e bombas de hidro em uma previsão bem sucedida. Sua facilidade de método de evolução na Pedra de Água também ajuda com sua colocação, permitindo que Eevee evolua em qualquer nível para Vaporeon, e sem nenhum truque importante além de um item. Além disso, ao contrário de Umbreon, ele ainda tem usabilidade na Gen 8, e pode até ser encontrado na natureza no Lago da Indignação, nos jogos Galar e de uma distorção do tempo em Lendas Arceus. Ganhando essa medalha de prata está o Pokémon do Sol, Espeon. Espeon pega o que fez de Vaporeon e Umbreon fortes e adiciona mais. Embora lhe falte o ponto de vida que ambos têm, ele tem 130 de ataque especial, 110 de velocidade e 95 de defesa especial base, embora seja menos volumoso que qualquer um deles. Compensa isso sendo mais capaz de desferir golpes ou atrapalhar os adversários, como ao usar Trick com o Choice Scarf. Ele também é um capaz usuário de Baton Pass, capaz de aumentar suas próprias estatísticas com Calm Mind, pode fazer uso de Storage Power com Stab e pode configurar ambas as telas. Um Foco Sash permite que ele tenha a oportunidade de configurar qualquer uma dessas opções com pouco risco, ou de aumentar para a possibilidade de varrer se o adversário estiver suficientemente enfraquecido. Outra escolha comum, um Life Orb, pode garantir que um Espeon com mais um ponto possa encontrar knockouts e acertos neutros contra adversários mais robustos que normalmente não conseguiria, ao custo de 10% de pontos de vida por golpe. No entanto, ele pode contrabalançar isso com Sustain em Morning Sun. Sua velocidade base de 110 permite que ele ultrapasse todas as outras Evolutions, exceto Jolteon, além de ameaças comuns como Garchomp, Jiraiya e Salamence na velocidade base. Ele também ultrapassará ameaças de configuração como Volcarona e Gyarados, antes que eles usem Quiver Dance e Dragon Dance, respectivamente. Sua habilidade oculta, Magic Bounce, também supera o Inner Focus de Umbreon, pois reflete ataques de status, permitindo que ele atraia e troque em armadilhas de entrada, como Stick Web ou Stealth Rocks. A habilidade também permite que ele devolva aflições de status como Toxic, Will ou Wisp e Thunder Wave sem ser afetado por status. Magic Bounce até impede que Espeon seja bloqueado de se preparar por provocação ou tormento. Sua habilidade principal, Synchronize, como Umbreon, permite que ele copie condições de status para um oponente quando afetado, bem como para caçar naturezas. Falando de Morning Sun, o método de evolução de Espeon é consideravelmente mais fácil do que Umbreon ou Sylveon. Embora todos os três necessitem de uma forte amizade a partir da Gen 8, Espeon precisa apenas subir de nível com altas amizades durante o dia, já que a maior parte do tempo é considerada dia, com as noites começando em qualquer lugar entre 6 e 8 da noite, e normalmente durando até 4 ou 5 da manhã. Uma pessoa típica teria mais chances de obter um Espeon do que um Umbreon. A exceção a isso são os jogos Pokémon Moon e Ultra Moon, onde seria mais fácil obter um Umbreon. A única coisa que impede este elegante avatar do Sol de ser nossa primeira entrada é o seu brilho. Embora seja suposto ser uma referência às estátuas de gatos de Jade, uma alusão à sua inspiração em várias criaturas míticas semelhantes a gatos nas quais se baseia, espere, estamos recebendo uma atualização. Não é por isso que ele fica em segundo lugar. Correção. A verdadeira razão pela qual Espeon está em segundo lugar é devido à sua defesa insuficiente, particularmente em relação às suas fraquezas. Com apenas uma base de 65 pontos de vida e 65 de defesa, ele recebe a maioria dos golpes físicos terrivelmente. Devido a essa falha e sua velocidade base exigindo que ele tenha um lenço de escolha para lidar com um atacante de configuração que teve alguns buffs aplicados, o Pokémon é a definição de um canhão de vidro. Isso é problemático, pois qualquer Pokémon que possa atingir consistentemente uma velocidade de 179 ou 350 no nível 50 ou 100, respectivamente, pode superar um Espeon sem lenço com risco zero. Além disso, Psíquico como um tipo não é tão forte quanto costumava ser, sendo capaz de atingir super efetivamente apenas Pokémon do tipo Veneno e Luta, e nenhum deles quer ficar particularmente a menos que tenham uma maneira de lidar com Espeons como Gengar. Finalmente, nosso lugar de topo para a evolução mais poderosa tem que ir para nosso amigo Jolteon, o Pokémon Relâmpago. Essencialmente um Espeon reverso em termos de velocidade e ataque especial, Jolteon redobra o que torna Espeon forte no departamento de estatísticas, concedendo a si mesmo a habilidade para uma imunidade de cura de pontos de vida ou uma escolha eficaz e escassa enquanto statusado.
Ele compensa pelo fato de perder as capacidades de utilidade fora da batalha e reflexão de status. E enquanto o Sylveon pode ter mais prevalência no metagame atual de Sword and Shield, Jolteon tem sido consistentemente rápido e útil em todas as gerações, com jogos anteriores concedendo-lhe acesso ao poder oculto e ao feixe de sinal para fornecer cobertura de tipo, e preto e branco, e além concedendo-lhe acesso ao Volt Switch, permitindo que ele pivote para outro companheiro de equipe conforme necessário ou para sair de uma situação complicada. Mesmo com sua gama de movimentos bastante limitada, o Pokémon tem uma variedade de opções sólidas, incluindo os movimentos que a maioria das Evolutions pode aprender. A outra habilidade de Jolteon, Quick Fit, uma escolha bastante temática considerando sua personalidade, permite que Jolteon equipe uma orbe preta para se queimar, concedendo-lhe 1,5 vezes de velocidade ao custo de perder 1/16 de pontos de vida a cada turno. Um adversário que não espera por isso pode se encontrar superado em velocidade, mesmo com um conjunto de Pokémon, e um conjunto Electro Ball que prioriza ter maior velocidade sobre uma imunidade pode causar uma grande quantidade de dano a qualquer coisa que não tenha uma alta velocidade, resistência ou imunidade ao dano do tipo elétrico. Embora não seja o mais poderoso nos jogos modernos, Jolteon ainda mantém uma colocação sólida, surgindo com usabilidade ocasional em partidas individuais e duplas, e em formatos onde lendários como Raikou não são permitidos, seja em jogos oficiais ou em tiers não oficiais. Ainda melhor para o seu caso, ele foi consistentemente colocado na tier Overused no Smogon por sua usabilidade nas gerações anteriores. Seu método de evolução, que requer o uso de uma Thunderstone, permite que ele evolua facilmente em qualquer nível, o que significa que seu EV pode ser viável em qualquer parte do jogo. E essa é a nossa lista completa de Evolutions, de fraco a poderoso, mas deixe-nos saber na seção de comentários quais são as suas opiniões. Deixe-nos saber qual é a sua evolução favorita do Eevee. E se você quiser nos fazer um grande favor, certifique-se de se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo aqui no PokéBench. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.